Hoje eu vou começar a falar sobre o ceticismo moderno. Na última aula nós trabalhamos com alguns aspectos. O primeiro aspecto que nós trabalhamos falamos sobre a modernidade. Numa aula nós falamos da modernidade no que diz respeito a dois aspectos históricos importantes: a importância do Renascimento e a importância da Reforma Protestante. Como o Renascimento e a Reforma Protestante vão trazer elementos importantíssimos para pensar a filosofia moderna. O Renascimento no que diz respeito ao antropocentrismo, ao espírito humanista, né? E a Reforma Protestante no que diz respeito à crise na interpretação das Sagradas Escrituras. Vimos na segunda aula a Revolução Científica, o movimento que constituiu a Revolução Científica, né? Onde ali estão alicerçados, por exemplo, um processo paulatino de matematização das ciências, ou seja, o modelo matemático vai servindo pouco a pouco como modelo para se pensar as ciências, e a mecânica como princípio estrutural para pensar a matéria, portanto a física. Entende-se mecânica como um registro de uma matéria guiada pela geometria, uma matéria que pode ser, portanto, pensada como uma associação de partes. Tá? Muito bem. A questão do geocentrismo, né, que vai ser substituído pelo heliocentrismo, né, ali com Copérnico, depois Kepler. A crise que foi, por conseguinte, essa ferida narcísica que constituiu o heliocentrismo, uma vez que o homem vai ser, ao mesmo tempo que o homem substitui Deus nos interesses do Renascimento, por outro lado, esse mesmo homem é colocado no subúrbio do sistema solar, ou seja, ele é colocado à margem, ele perde, a Terra deixa de ser o centro do universo e se torna mais um astro errante, um que está girando ao redor do Sol. Outra coisa importante, com a valorização da geometria como um esquema fundamental no mecanicismo das ciências físicas, das ciências da física, é a noção do infinito. Uma noção inicialmente de conotação metafísica, mas que aos poucos, que se em Giordano Bruno é uma concepção metafísica, em Descartes, que é o autor que nós vamos ver logo em seguida, será uma concepção matemática e posteriormente uma concepção física, uma concepção de uma matéria, de um espaço que se estende infinitamente. Muito bem. Um outro ponto, que é o que nós vamos trabalhar hoje, que é fundamental para se entender a filosofia cartesiana, a filosofia de René Descartes, que sem dúvida nenhuma é o filósofo mais importante do século XVII, é preciso falar do ceticismo. O retorno, a redescoberta do ceticismo na modernidade. Como sempre, eu costumo dizer, nossa aula é um feijão com arroz básico. Eu vou lendo o texto, a gente vai trabalhando, vai explicando aquilo que a gente vai lendo. Ok? A contribuição do ceticismo, praticamente abandonado durante o período medieval, seria peça-chave na modernidade, uma de suas correntes filosóficas mais importantes. Para começar, o ceticismo ele retorna. Quando a gente fala do Renascimento, a primeira coisa que deve ser lembrada do Renascimento é que o Renascimento foi uma revalorização das ciências, é uma revalorização da cultura greco-romana. Quando Brunelleschi vai lá, vai estudar o Fórum Romano, vai estudar o Panteão Romano, vai estudar as ruínas romanas, ele não apenas, ele, ao fazer isso, ele está inaugurando o Renascimento. E o que significou isso? Ele vai buscar na cultura greco-romana, na chamada cultura clássica e antiga, inspiração para um novo modelo de mundo, que será o modelo moderno. E uma doutrina filosófica muito importante na antiguidade
principalmente no chamado período helenístico, foi a doutrina cética. O ceticismo é uma doutrina que surgiu durante a Antiguidade, particularmente no período helenístico, no final da Antiguidade, no último período da filosofia antiga. A filosofia antiga pode ser classificada em 3 momentos importantes: o chamado período pré-socrático, anterior a Sócrates, o chamado período clássico, que é a figura de Sócrates discutindo com os sofistas, e conjuntamente o discípulo de Sócrates, Platão, e o discípulo de Platão, Aristóteles, e depois, por fim, o chamado período helenístico, que é após a morte de Aristóteles. O ceticismo é uma escola filosófica que surge na última fase da filosofia antiga, no período helenístico. A palavra ceticismo vem da palavra grega skepsis. Skepsis, em grego, significa espírito de investigação. Ou seja, o ceticismo é a crença de que o espírito de investigação se faz numa ordem tal que coloca em xeque verdades dogmáticas. Ou seja, o ceticismo se coloca contrário ao dogmatismo. O que é o dogmatismo? O dogmatismo é todo e qualquer sistema de pensamento fundado num dogma, numa doutrina. E essa doutrina é talhada como fundo de verdade. O ceticismo afirma que toda e qualquer doutrina ela não responde plenamente sobre o que é o real, sobre o que é a realidade. Nesse sentido, o platonismo é um tipo de dogmatismo, o aristotelismo é um tipo de dogmatismo, o cristianismo é um tipo de dogmatismo. Os céticos se opõem a toda forma de dogmatismo, afirmando que não há possibilidade de verdades absolutas. Em certa medida, o ceticismo começa ali na sofística, no relativismo dos sofistas. Na Idade Antiga, no período helenístico, o ceticismo ele vai ser, ele a princípio, o autor que é considerado o primeiro cético foi o filósofo Pirro de Elis, chamado pirroísmo, e depois, entre os filósofos latinos e romanos, destaca-se os céticos Diógenes Laércio e Cícero. É importante lembrar que Cícero é um autor que retorna e vai ser traduzido, muito traduzido, assim como Diógenes Laércio e Cícero, são autores antigos que vão ser traduzidos na modernidade, na Idade Moderna, no século XV, XIV, XV, XVI. Isso vai ter um impacto fundamental, porque esses autores vão trazer à luz filósofos antigos antes ignorados. Por exemplo, Diógenes de Sinope, um importante filósofo cinismo. E principalmente Sexto Empírico, que é um filósofo cético importantíssimo. Né? Os textos dos principais céticos são traduzidos. Sexto Empírico, Diógenes Laércio e Cícero são autores céticos, que fazem parte da doutrina cética, que serão muito traduzidos para o latim durante o século XV e XVI. Muito bem. Além disso, o ceticismo, que é essa ideia fundamental do ceticismo, é a ideia que ele traz. E a ideia-chave do ceticismo é a de que não há verdades absolutas. Os céticos eles promovem um movimento que leva ao que eles chamam de eporré, suspensão de juízo. Como assim suspensão de juízo? O caminho do ceticismo começa, só para lembrar, nas éteses, na busca, dizem os gregos. Essas éteses nos leva à equipolência, à isostenia, a equipolência, ou seja, a percepção de que doutrinas contraditórias possuem argumentos suficientes. Isso nos leva a uma condição que ele chama de eporré, suspender o juízo. Eu não posso nem afirmar que sim, nem afirmar que não. Só eporré me garante a ataraxia. Me garante uma condição de imperturbabilidade.
É bom lembrar que o ceticismo, mais do que uma doutrina filosófica de caráter epistemológico, ou seja, inclinada sobre as questões do conhecimento, também é uma doutrina de notoriedade ética. A ataraxia é uma condição ética, é uma condição, é um estado de alma, é um estado de imperturbabilidade, não se perturbar, tendo em vista as disparidades que constituem as doutrinas filosóficas, que constituem as diferentes visões de mundo. É importante observar que esse ambiente que era muito fecundo no final da Idade Antiga, no final da Antiguidade, até levando em conta o cosmopolitismo romano, a vida cosmopolita romana, vai reverberar, vai encontrar eco na modernidade. Porque a modernidade está marcada ali pela Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, como nós vimos, eclode com a Reforma Protestante, melhor dizendo, o quê? A chamada crise da hermenêutica. A crise da interpretação das Sagradas Escrituras. Porque Lutero, ele promove uma coisa revolucionária. Quer dizer, não preciso mais de um intermediário, não preciso mais de um douto da lei, não preciso mais de um Tomás de Aquino, declarado pela Igreja como doutor da lei, para me dizer e me ensinar como se deve ler a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é sagrada o suficiente para revelar ao fiel, através das suas palavras, a verdade. Só que isso é poeticamente muito bonito e muito revolucionário, de uma liberdade muito nova para a época. Mas, ao mesmo tempo, ela produz aquilo que foi a sua decorrência esperada, ou seja, inúmeras interpretações das Sagradas Escrituras. Né? Isso é uma marca forte da Reforma Protestante, é o pluralismo de doutrinas cristãs, de leituras que vão ser feitas em relação às Sagradas Escrituras, em relação à Bíblia. Parece quase que a leitura equivocada de uma vírgula produz uma nova... O tamanho do altar já é o suficiente para criar uma nova igreja. E esse ambiente que o protestantismo, que a Reforma Protestante produz, vai encontrar eco na discussão do ceticismo. Havia, em primeiro lugar, ambiente de discussão e debate na modernidade. Foi como eu falei. Que em muito se assemelha ao debatido ao longo da Antiguidade, em especial no final da Antiguidade. O pluralismo que constituiu a vida romana, a cultura romana. O primeiro autor que vai ser considerado cético, o primeiro filósofo cético, vai ser o filósofo português Francisco Sanches. Ele era filósofo e médico. Francisco Sanches, nascido em 1550, falecido em 1633. Ele é considerado um dos primeiros filósofos céticos. O Francisco Sanches, ele escreve um livro importante em 1581 chamado Que Nada Se Sabe. Olha o título tipicamente cético. Que Nada Se Sabe. Sanches ataca o ideal de uma ciência dedutivamente demonstrada, apelando para a necessidade da experimentação, ainda que essa adoção implique em decisões sempre parciais e limitadas. Ou seja, Francisco Sanches, ele é um filósofo contemporâneo de Francis Bacon, e como Bacon está defendendo um certo lastro empirista. Inclusive, na filosofia diz que o ceticismo está muito mais próximo do empirismo do que o racionalismo. Por que mais próximo do empirismo? Porque o empirismo, baseando-se única e exclusivamente nos sentidos,
sabe que as verdades são sempre indutivas, ou seja, se firma em conhecimentos indutivos. Em outras palavras, em conhecimentos de base provável. Não podemos afirmar que algo é verdadeiro. Podemos afirmar que algo é muito provavelmente verdadeiro. Há sempre uma possibilidade de erro. O erro faz parte da experimentação. Nesse sentido, o pensamento de Sanches vai girar em torno do empirismo e já constitui, em alguma medida, é considerado um primeiro autor cético, filósofo português Francisco Sanches. Né? Outro ponto muito importante é que Francisco Sanches está atacando diretamente a chamada ciência demonstrada. O que é a ciência demonstrada? Ciência demonstrada é a ciência coligada ao tomismo, ao pensamento aristotélico tomista, de Aristóteles e de São Tomás de Aquino, ao pensamento escolástico, ao pensamento do período escolar, da escolástica, que é a Baixa Idade Média. Porque esse pensamento é um pensamento fincado nos silogismos, fincado numa razão dedutiva. Nós já diferenciamos deduções e induções. No fundo, o que Francisco Sanches está falando a ciência desenvolve-se por induções, ainda que elas impliquem em risco. As deduções que eram típicas do pensamento aristotélico, típicas do pensamento tomista, típicas, portanto, do pensamento medieval, e é isso porque a gente já mostrou que Aristóteles ele é subsumido, ele é incorporado como cânone, como figura importante no pensamento do período da escolástica. Ele é, portanto, o autor não muito bem-quisto, bem querido ali no início da Idade Moderna. Pelo contrário, ele vai ser objeto de crítica. Ele vai tomar bordoada ali. A verdade é essa. Tá? Outro autor pode ser colocado também dentro do espectro do ceticismo é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, que também é qualificado também como um renascentista, ele é um renascentista e um cético. Né? O seu famoso livro O Elogio da Loucura, né? Ele critica o viés da fé como melhor do que as argumentações aristotélico-tomistas, em clara crítica a Lutero. Agora, o ceticismo vai se acentuar, como eu falei, principalmente com a questão da hermenêutica, a crise da interpretação. E o autor principal que vai aparecer aí será o filósofo Michel de Montaigne. Michel de Montaigne é considerado o grande filósofo cético moderno. Montaigne escreveu um livro, ele tem até ele aqui, um livro maravilhoso, fácil de encontrar, recomendo todos lerem. São os ensaios de Montaigne. Montaigne cria o ensaio. O que é um ensaio? Isso é um estilo. O ensaio é diferente do tratado. O tratado é um livro de grande porte, a Suma Teológica, de Tomás de Aquino. A Física de Aristóteles. É um tratado. O tratado é um livro de envergadura. É um trabalho de envergadura de investigação de um problema e abordagem de uma tese. O ensaio não. O ensaio é uma análise breve. E é isso que Montaigne faz. E por isso os textos dele são deliciosos. Montaigne escreve muito bem. Ele trabalha com a sedução, ele trabalha com o leitor. Ele, inclusive, é tratado como um dos primeiros grandes literatos, um dos primeiros grandes autores da literatura francesa. Tá? E ele introduz o ensaio, que é a análise breve, curta, rápida. É um texto que você lê em meia hora.
E o interessante dos ensaios de Montaigne é a presença do espírito cético. Ali você vê claramente a hiporrecidando. Ou seja, você vê essa suspensão de juízo que os céticos antigos faziam, tu vê na modernidade acontecendo com Montaigne. Montaigne, por exemplo, vai dizer que ele pega um tema, a coragem, e tem uma atitude tipicamente socrática, ele vai mostrando diversas formas de pensar a coragem. Ele é um autor muito interessante, que ele é um autor que leva em conta um multiculturalismo. Então ele mostra que a maneira como a coragem é pensada numa determinada cultura, em determinado povoado da Suécia, é diferente do que é pensada a coragem na Inglaterra, como é pensada a coragem em grupos, assim, em Marrocos, na África, um certo grupo. Ou seja, ele percebe o multiculturalismo, e tem uma percepção que vai ser a típica percepção do ceticismo. Uma percepção de que o mundo, de que as explicações do mundo variam de grupo para grupo, de que não há possibilidade de afirmar e de se defender conceitos universais. Um certo pedido, portanto, a um moderamento das paixões. Tá? É claro que a gente tem que lembrar que a gente está falando de um Montaigne vivendo ali, inicialmente, o início da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, marcado pela intolerância. Então, uma certa filosofia, o ceticismo surge no século XVII como um discurso favoravelmente, um discurso em favor da tolerância, um sentimento de tolerância religiosa. Tudo bem? Um outro autor que a gente também não. Um outro grupo também que não pode se perder de vista, quando a gente fala do ceticismo moderado, é o chamado fideísmo. Houve um filósofo chamado Pierre Charon, nascido em 1541, falecido em 1603. Charon defende o fideísmo. Fideísmo vem de fides. Fides quer dizer fé. Ele extrai do ceticismo. Ele é um filósofo cético? É uma espécie de ceticismo favorável ao discurso da fé. Segundo Charon, a crítica do ceticismo destrói-se a si mesma, uma vez que dizendo que nada vale, significa ao mesmo tempo dizer que tudo vale a pena. Ou seja, tudo pode ser aceito, incluindo as verdades da fé. É interessante Charon, que Charon ele faz tu percebe como um discurso, tem um livro de um autor chamado Popkin, faz uma análise sobre o ceticismo durante a idade do século XVI e XVII, que é incrível, século XV, XVI, XVII, é uma análise. Richard Popkin é um filósofo, historiador da filosofia norte-americano, se não me engano. Ele tem uma análise muito bem acurada sobre isso. Ele mostra, por exemplo, como o ceticismo, ao mesmo tempo ele tem a defesa de um ceticismo moderado, Michel de Montaigne, vai aparecer também a ideia de um ceticismo, como a própria igreja vai se cercar do ceticismo, ou seja, da argumentação cética para fazer valer o discurso de fé. Por exemplo, o Pierre Charon. O Charon não foi muito levado a sério, né? Ele não teve muito impacto, não teve muita influência. Mas ele tem um argumento muito interessante. Diz, a fé ela vale mais. Por quê? Porque o ceticismo, na medida que ele diz que nada tem valor acima de nada, uma vez que não tem como afirmar uma doutrina como mais válida do que a outra, eu torno tudo possível. Inclusive, o discurso da fé se torna um discurso possível e aceito. E ela vale mais. Se você olha o fideísmo de Charon, que é uma expressão do ceticismo do século XVI, ele vai repercutir no século XVII uma figura como Blaise Pascal. Blaise Pascal, que é considerado um racionalista, um filósofo profundamente ligado ao pensamento de Descartes, como nós ainda vamos estudar. Não vamos estudar Blaise Pascal, mas com certeza Descartes vamos. Vai ser a próxima aula. Quando a gente lê Pascal tem a famosa aposta de Pascal. E qual é a aposta de Pascal?
Vale mais a pena crer em Deus? Devo acreditar em Deus ou não acreditar? Devo acreditar mais numa vida futura ou não acreditar? Ele diz, olha, eu não tenho como asseverar que você que é a certeza de um mundo, eu não tenho como afirmar a certeza de que Deus existe, nem de que há uma justiça final, há um juízo final que no qual nós vamos ser julgados. Eu não tenho como afirmar isso. Nesse sentido, está sendo cético. Olha só como o fideísmo aparece aqui. Porém, se isso de fato acontecer, a minha aposta favorável, a minha aposta na existência de Deus e em cumprir os mandamentos, eu ganho mais com isso, porque se isso for a verdade, eu vou ganhar com isso. Ao passo que a outra situação não. Ou seja, é a aposta pascalina, chamada aposta, o que é chamado na filosofia de a aposta de Pascal, que é um problema não é um problema apenas lógico, mas é um problema apenas teológico, é um problema lógico também, é exatamente esse problema. Vale mais a pena acreditar em Deus e nas consequências que isso significa, ou seja, na imortalidade da alma, todo o manancial que vem junto, toda a bagagem que vem junto com essa ideia, né? Uma justiça futura, uma vida por vir após a morte, um julgamento, consequências finais diante dos nossos atos, um Deus julgador, por aí vai. Devo acreditar ou não devo acreditar? Olha, certeza eu não vou ter nem de uma nem de outra. Se eu não posso ter certeza que Deus existe, também não posso ter certeza que Deus não existe. Mas uma coisa é certa. Se a outra solução for a correta, eu ganho mais acreditando nela do que não acreditando. Porque se eu não acreditar e de fato não for der em nada, ou seja, o futuro, a morte nos resulta no nada, eu não ganho nada não acreditando. Mas se eu acredito, eu ganho. Porque eu ganho nas consequências finais. É interessante que esse argumento não é um argumento de fé. É um argumento lógico. Um argumento lógico, é um argumento do século XVII, do Blaise Pascal, filósofo, matemático importantíssimo, né, na história da filosofia e da matemática. Ele está pensando matematicamente questões teológicas, no fundo é isso. Ele está pensando, mais que matematicamente, está pensando logicamente um problema teológico, o problema da fé. Mas é interessante que isso mostra como o fideísmo, mesmo ali não tendo grande impacto, pelo Charron, reaparece 100 anos depois. Ou seja, o que a gente está mostrando aqui o ceticismo teve impacto na cultura europeia e teve impacto na intelectualidade europeia. Tá? E esse impacto vai aparecer muito, vai ser muito compreendido, respeitado e enfrentado por René Descartes. Vimos hoje o que é o ceticismo, vimos a relação do ceticismo ao ambiente cultural do século XVI e XVII, como permitiu o retorno do ceticismo. Vimos que esse ceticismo está ligado a tradução de obras que trouxeram à luz novos autores da antiguidade que não eram mais lembrados, como um Diógenes de Sinope, né, na leitura ali dos 3 grandes céticos, Cícero, que são traduzidos no século XV e XVI, que é Cícero, Diógenes Laércio e Simplício. Vimos que o ceticismo vai ter várias conotações. A primeira conotação é uma certa aposta no experimentalismo, naquilo que futuramente será o empirismo inglês, e que aparece num filósofo e médico português, Francisco Santos, que é considerado um importante filósofo cético, na sua obra Que Nada Se Sabe, que é um título tipicamente cético. Vimos que o ceticismo do século XVI vai ter como principal representante Michel de Montaigne, que vai propor o ceticismo como forma de tolerância religiosa,
Vimos que o ceticismo reaparece em outras formas, inclusive como uma espécie de indiscreta defesa da fé no fideísmo de Charron, que vai dizer que o ceticismo destrói a si mesmo como doutrina, ou reforça o discurso da fé, na medida que, ao dizer que tudo vale a pena, na medida que diz que nada, não há valores acima de outros, torna tudo possível, e nesse sentido, a própria fé cristã é um desses possíveis que pode ser implementado. E vimos como esse ceticismo vai influenciar futuramente, por exemplo, na aposta de Pascal. A famosa aposta de Pascal, que é um problema importante na filosofia. Próxima aula eu começo aquele autor que vai enfrentar o ceticismo de pronto. Ele não vai enfrentar apenas o ceticismo. Ele vai propor uma nova visão do que é ciência. Esse autor é o filósofo francês René Descartes. Ok? Eu pensei que ia dar para a gente começar, mas vamos fazer só meia hora? Tá ótimo. Na próxima aula, mais meia horinha, máximo 40 minutos, a gente vai avançando aos pouquinhos e vocês vão entendendo a matéria. Abração, se cuidem e é isso.